Boa noite a todos. Agora sim, com a iluminação. Boa noite a todos. O pessoal vai chegando e a gente vai começar a live aqui na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Só ajustar aqui. Quem vai chegando vai dando um oi aí. A gente vai esperando as pessoas chegar, vamos compartilhando a live, que também é importante, para que a mensagem de hoje chegue a mais pessoas e assim a gente possa levar esse conteúdo a mais pessoas, que nessa noite de sexta-feira, dia 3 de abril, estamos aqui juntos. Hoje nós vamos falar sobre a seara doméstica, a nossa casa, né? Onde a gente se prepara para esse mundo que a gente vive hoje, diante de tantos desafios que a gente tem. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa seara doméstica. E, claro, vamos nos harmonizando aí junto com as pessoas que vão acompanhar a live, que estão aqui com a gente, para que o trabalho dessa noite seja um trabalho edificante para as pessoas, que seja legal, que seja uma mensagem positiva e que a gente entenda tudo que está acontecendo nesse mundão de Deus aí. Olá, Drica, sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos pedir aos nossos amigos espirituais, a todas as pessoas que nos acompanham na nossa jornada diária, que possam nos dar um pouquinho da sua luz para a gente contribuir com esse universo e que a gente realmente, de verdade, possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Bom, gente, vamos falar da seara doméstica, a casa, o nosso lar, onde as coisas acontecem. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito disso e também pesquisando no Livro dos Espíritos e assisti também algumas coisas referentes à nossa seara doméstica, né? Onde acontecem as coisas da nossa vida, aonde nós somos de verdade preparados para a vida. E muitas vezes a gente acredita que não, a gente fica imaginando que é em outro lugar que a gente vai se preparar para a vida. E nós somos preparados. Boa noite, João Lauro. Nós somos preparados no dia a dia com os nossos educadores, sejam os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que estão ao nosso redor e que nos dão lições de vida, nos ensinam alguns caminhos dentro, claro, das percepções que eles têm com relação à vida, mas são aquelas pessoas que nos dão referências de vida e aonde de verdade nós vamos parar para pensar nas nossas existências. Nós vamos parar para pensar em algumas coisas que são fundamentos básicos de uma educação que sai em primeiro lugar de dentro de casa. Quando isso é simples e é fácil de perceber, quando a gente vê uma criança extremamente educada, o que a gente pensa? Que os pais daquela criança, os responsáveis por aquela criança, são pessoas extremamente educadas. É uma analogia simples. E outras vezes a gente vai pensar, quando uma criança é mal educada, muito provavelmente os seus responsáveis, de uma forma ou de outra, estão presentes naquele resultado, naquela ação. Então, como é importante a gente entender com profundidade qual é a nossa seara doméstica, aquilo que nós vivenciamos, aonde nós somos de verdade preparados para o mundo que está aí, que surgiu. E olha só que interessante para a gente parar para perceber que nos laços de família, no livro 3, capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Lá nos Laços de Família, questão 775 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família?
qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta vem em quatro palavras: uma recrudescência do egoísmo. Boa noite, Rosimar, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos que estão acompanhando aí com a gente. Uma recrudescência do egoísmo. E daí a gente vai procurar aqui o que é recrudescência, né? Para a gente poder entender. É um substantivo feminino que fala sobre maior intensidade. Já para a medicina, seria o reaparecimento mais intenso dos sintomas de uma doença. E já na palavra recrudescer, na etimologia da palavra, pelo francês recrudescence, que quer dizer? É o que se agrava, é o que se aumenta. Então, fazendo uma leitura bem simples, nós teríamos que, nesses laços de família, um afrouxamento. Olha só, nós estamos falando de 1600. E nós estamos falando qual seria para a sociedade o resultado de um relaxamento dos laços de família. E daí me fez lembrar muito de uma coisa, e a gente vai se lembrar disso também. As famílias eram muito maiores. Vamos fazer uma analogia de tempo. As famílias sempre foram muito maiores do que são hoje. Hoje a média de filhos caiu drasticamente. Antigamente eram 4, 5, 8 filhos. Famílias assim, a família do meu avô, por exemplo, pai do meu pai, eles tinham uma família grande e ficou mais numerosa ainda. Então, a gente para pensar que, assim como o meu avô, e daí o meu avô por parte de pai, o meu avô e minha avó por parte de mãe também, com famílias numerosas. Depois, já os meus pais, no meu caso, eu e a minha irmã só, 2 filhos. Naquela época era mais ou menos isso, 3 filhos, 4, mas já vinha diminuindo. E hoje a gente vê 1, 2 filhos numa família. O que acontece? Nós precisamos, naquela época, exercitar algumas coisas. E se a gente for fazer uma analogia muito simples, que foi o que eu fiz, olhando para a minha vida quando criança. Sentava na sala, quem é que comandava a TV? Ou era o pai, na hora do meu pai, ou era a minha mãe, na hora da minha mãe. Porque não tinham mais aparelhos de TV. O que eu queria olhar ficava reservado a um segundo, terceiro plano, caso desse. Querendo ou não, exercitei dentro de mim a paciência. A paciência para que eu pudesse, no meu tempo, e não no tempo previsto e não no meu tempo, eu pudesse olhar a TV. É interessante porque nós fizemos esse exercício e eu me lembro de outras coisas. Quando a gente sentava com os meus avós, nós tínhamos um profundo respeito pelos mais velhos, a hora de sentar à mesa, de se servir, a educação, onde os mais velhos se serviam, depois os outros e as crianças por último. Hoje a gente vê um contraponto disso, né? Eu não estou dizendo que lá atrás era tudo perfeito, era tudo maravilhoso, que a educação era exemplar. Não, na nossa época, na minha época, e eu tenho 45 anos, eu acredito sinceramente que os nossos pais acreditavam que nós éramos chantilly. Quanto mais bate, melhor fica, dá mais volume e assim por diante. E realmente não é. A gente precisa fazer um misto, a gente precisa realmente parar e pensar que ali, aquela criança, e eu sou pai hoje, aquela criança é um ser humano, é um espírito em desenvolvimento e que eu tenho a obrigação de elencar algumas coisas como objetivos, elencar algumas coisas como responsabilidade, elencar algumas coisas como exemplo de vida, que são, sinceramente, aquilo que vai projetar aquele ser humano para viver o mundo. Então, eu vejo com muita clareza que nós tínhamos um entendimento muito diferente do que nós temos hoje. Os nossos pais fizeram o seu melhor.
dentro das suas características, dentro das suas limitações humanas, assim como nós. Hoje, nós, dentro das nossas limitações humanas, fizemos o melhor que a gente pode pelos nossos filhos. E quando a gente briga com o filho, e hoje eu entendo isso perfeitamente, quando a gente briga com o filho que não quer que ele tome atitude A ou B ou C, porque a gente não quer que ele se estrepe lá na frente, a gente não quer de verdade que ele dê com os burros na água, que ele faça uma mancada na sua vida, que ele tenha um atraso na sua vida, pelo que nós vemos da vida. Mas muitas vezes, lá atrás, fugia do respeito pelo indivíduo, pelo ser humano, pelas suas vontades, pelos seus sonhos, pelos seus desejos. E nós éramos muitas vezes tolhidos de fazer alguma coisa. Então, é muito importante que a gente faça um contraponto entre o que nós tínhamos lá atrás e sim, o que nós temos hoje. Houve sim um relaxamento de tudo na nossa sociedade. E daí quando nós olhamos para a sociedade e a gente vê assim, essa juventude não vai dar certo. Como assim? Essa juventude foi criada no seu lar, no meu lar, em todos os lares que foram projetados. Alguma coisa não deu certo, a gente precisa avaliar. Claro que a gente precisa avaliar. Vamos voltar lá atrás e vamos olhar na história da humanidade. Uma família, eu vou pegar um exemplo, criar um exemplo para esse contexto. Uma família, 4 filhos, uma TV, 2, 3 quartos. O que acontece? A convivência, ela vai ser latente. A convivência vai ser um fator fundamental para o início das relações humanas, para o entendimento das relações humanas. E quando eu fico recluso em uma casa, um pai e uma mãe, 1 ou 2 filhos, e cada um deles tem um quarto, tem uma TV, cada um fica no seu quarto, cada um fica na sua TV. E daí a gente não precisa conviver com aquilo, a gente não precisa esperar o tempo da TV, a gente não precisa esperar por nada, porque, querendo ou não, nós temos tudo que queremos na mesma hora, no mesmo momento. Cena clássica do mundo atual. Olá, Cássio, seja bem-vindo. Como todos vocês estão aí, sejam todos bem-vindos. Cena clássica do mundo atual. A mãe com uma criança pequena, em que pede alguma coisa e a mãe, por N motivos, acredita que não é o momento, que não é a hora, que não dá, que já passou dos limites e diz não. Quando ela diz não para a criança, consequentemente, ela pula, briga, esperneia e assim por diante. Você já não viu essa cena? Você já não viu isso? Por que que isso acontece? Porque eu não consigo dominar as minhas emoções, eu não consigo de verdade lidar com essas escolhas que precisamos fazer como educadores da seara doméstica daquela criança. Muito provavelmente, educando dessa maneira, dando tudo a toda hora, de todas as formas, inevitavelmente, vai criar um adulto que não vai ter resiliência emocional para lidar com os desafios da vida. E se não tiver as suas vontades atendidas dentro das suas limitações, fica frustrado, fica magoado, briga com todo mundo e assim por diante. E, consequentemente, eu estou fazendo um exemplo, claro, um exemplo para ilustrar isso, esse adulto dessa forma, que foi uma vida toda mimado, que foi uma vida toda, não precisou fazer escolhas, não precisou olhar, não precisou esperar por nada, estava tudo acontecendo a seu contento, arranja uma outra pessoa para conjugar a sua vida, e nesse conjugar da sua vida, muito provavelmente pela semelhança de espíritos, vai ter uma outra pessoa mais ou menos no mesmo estilo, que teve tudo na vida, que não teve frustração nenhuma, e por N coisas, lá com seus 30, 40 anos, se tiver qualquer frustração, quebra o casamento, quebra a sociedade que criaram entre eles, quebra-se tudo, porque as minhas necessidades não foram atendidas exatamente como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E o pior, se esse casal
seja ele de qual dimensão for, de qual diversidade for, depois de formado, tenha os seus filhos, muito provavelmente vão criar pessoas semelhantes com aquilo que vivenciaram a vida toda. Aí a gente olha para essa sociedade e diz assim, essa sociedade não deu certo, a culpa é de todos nós. Porque não tivemos a percepção correta de parar e olhar o que fizemos de nossas vidas. E eu me lembro de uma coisa muito tranquila que aconteceu comigo e com a minha filha no aniversário dela. E eu fiz esse exercício e é muito importante que a gente pare para pensar nesse exercício, porque muito provavelmente, se a gente dá tudo para os nossos filhos, é porque nós tivemos dificuldades muito grandes. E eu vim de uma família muito humilde e sei o que é isso. Então, por eu ter dificuldades muito grandes, eu quero dar tudo para o meu filho a toda hora, de todas as formas. Eu encontro possibilidades para alejar as emoções daquele que hoje é uma criança e amanhã é um adulto. E eu me recordo da minha filha, a gente entrou num lugar e por ela pegaria um carrinho de supermercado, colocaria tudo para dentro. É óbvio, a criança, ela quer tudo que vê pela frente. E daí nós chegamos na hora dos brinquedos, eu disse para ela, você pode escolher um brinquedo aí. E aí ela veio com 2, ela tinha escolhido 2 ou 3 na cestinha que ela tinha. E daí eu disse, minha filha, agora você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher um ou outro. Mas não dá para levar 2. Ela é muito querida. E é interessante como isso mexe com a gente. E eu disse assim, minha filha, nesse momento não dá para levar 2. Você vai escolher um, você vai levar um. Confesso para vocês que aquilo me doeu profundamente. Me azedou por dentro. Por quê? Porque eu queria dar tudo que eu talvez um dia não tivesse. E olhando brinquedos, e pode parecer bobo, mas talvez você tenha passado por isso, muitas vezes a gente vê um monte de brinquedo, dá vontade de comprar. Dá vontade. E naquele momento eu disse para ela, você precisa tomar uma decisão, você precisa escolher. Naquele momento eu disse para ela, olha, vai ter momentos na tua vida, em outras palavras, é óbvio, vai ter momentos na tua vida que tu vai ter que fazer escolhas. Então comece fazendo a escolha pelo seu brinquedo, aquilo que você de verdade quer levar. Eu acredito sinceramente que é um exercício muito grande quando a gente para pensar na seara da nossa família, na seara da nossa casa. E nós precisamos de fato, honrar os nossos pais, honrar a nossa família, seja ela qual for, porque muitas vezes a gente se pega dizendo assim, eu não sei o que eu fiz para merecer essa família. Você está no lugar certo, na hora certa, na família certa. Chico Xavier reiterava muitas e muitas vezes sobre isso. Você está no lugar certo. Você precisa, sim, olhar para a sua vida, olhar para a sua família, entender o que precisa perceber, o que você precisa refazer de caminhos, para que ali na frente você realmente tenha uma evolução na sua jornada humana. E eu acredito muito nisso, que é dentro do lar. E nós temos ensinamentos muito profundos sobre isso, que os principais ensinamentos da nossa vida, eles partem do nosso lar, da onde nós constituímos os laços mais profundos de amor, de afeto, de carinho. Muitas vezes não é tudo isso também. Muitas vezes tem outros sentimentos que permeiam a nossa família, mas é lá sim, é lá, na seara doméstica, em que nós vamos exercitar os fundamentos da nossa evolução humana. Então, fazendo um contraponto entre o que nós vivemos como filhos, seja há 20, 30, 40, 50 anos atrás, o que nós vivenciamos como filhos, nós podemos fazer um exercício bem tranquilo para entender que esse afrouxamento da família como um todo gerou realmente uma recrudescência do egoísmo. Aquela casa onde o pai e a mãe e mais 1 ou 2 filhos, cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua TV,
E cada um vive isolado do mundo. Não preciso conviver com A ou B, eu não preciso esperar, eu não preciso exercitar a convivência. Ora, se eu não estou muito bem com meu pai, eu pego o meu pratinho e vou comer no meu quarto. Se eu não estou muito afim de falar com a minha mãe, eu vou olhar a série que eu estou afim de olhar, vou maratonar uma série no final de semana sem conversar com ninguém, eu vou sorrateiramente à geladeira na madrugada para comer alguma coisa, para tomar alguma coisa e volto para o meu quarto. Então não preciso dialogar, eu não preciso conversar, eu não preciso ponderar, eu não preciso me educar, eu não preciso conviver, eu só preciso ser egoísta, profundamente egoísta e viver dentro de uma bolha. Agora, quando eu saio para a rua, pode ter certeza, é dentro de casa que nós seremos educados pelo amor. É dentro de casa, com verdade absoluta dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos responsáveis, que nós vamos ser educados pelo amor. E muitas vezes essa educação será até dura, mas será pelo amor. Agora, a hora que nós adentramos, que nós ultrapassamos a porta da nossa seara doméstica, daí nós estamos no mundo. O mundo não é complacente. O mundo não olha com os mesmos olhos ternos dos nossos pais. Então, o mundo vai te ensinar, mas por uma outra fórmula de entendimento. O mundo vai te ensinar, sim, com uma profunda força, que talvez você não esteja preparado emocionalmente para sentir, porque, ora, quando mexe comigo, com o meu egoísmo, com aquilo que dentro de mim é o mais latente, é óbvio que eu vou me frustrar, é óbvio que eu vou me magoar, é óbvio que eu vou achar que a vida é ruim e vou seguir um outro caminho. Então, nunca se teve tantos casos, isso é pesquisa, nunca se teve tantos casos de suicídios entre adolescentes de 10 a 16 anos. Adolescentes. Nunca se teve tantos episódios de suicídio nessa faixa de idade. Porque, querendo ou não, nós criamos essas crianças sem entendimento profundo da vida. Nós criamos essas crianças sem resiliência nenhuma. Ao menor vento quebra. Então, precisamos de verdade, dentro das nossas questões humanas, dentro do nosso entendimento, fazer daqui para frente uma sociedade melhor. Mas a sociedade melhor, de uma forma, de um contexto geral, ela parte da seara doméstica. Ela parte do que vivenciamos todo santo dia. Parte daquilo que vivenciamos um com o outro. A coisa mais importante da vida é se relacionar. Se relacionar com o seio familiar, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com o seu tio, com o seu responsável, com aquela pessoa que te ama, com aquela pessoa que te botou debaixo do braço e te cuida até hoje. Então, tá tudo lá. Tá tudo muito claro, tá tudo muito transparente. Que é lá é que a gente precisa deixar o celular de lado, deixar a TV de lado e bater um papo com quem gosta da gente de verdade. Entender. E nós, como filhos, nós vivemos isso. O que aconteceu conosco como filhos? Nós fomos crescendo, chegamos na adolescência, nós começamos a ver os erros dos nossos pais e fazer alguns comparativos e fazer algumas interações com o que nós entendíamos. Ele está errando nisso, ele está errando naquilo, ela está errando nisso, ela está errando naquilo e tal. E a gente faz esses comparativos e, consequentemente, depois, lá na vida jovem, nós achamos que os nossos pais são os boca aberta. Eles não sabem nada da vida, quem sabe sou eu que estou no mercado, eu que estou trabalhando, eu que estou ganhando dinheiro, eu que estou fazendo isso. Muito de um egoísmo sem olhar que eles estavam fazendo o seu melhor dentro da sua capacidade humana de fazer o seu melhor, sempre pensando no seu bem. E daí, depois de certo tempo, boa noite, Regina, depois de certo tempo,
a gente começa a olhar para eles com outro olhar, a gente começa a entender que eles fizeram o seu melhor e nós começamos a admirar de novo como super-homens e como super-mulheres e assim por diante, do que eles representaram para nós desde criança até a adolescência, quando nós perdemos um pouquinho do contato porque estamos naquela transformação para o adulto. E daí a gente começa a olhar e a gente começa a admirar de novo, e daí a gente quer estar junto. Aí a gente entendeu que eles não eram boca abertas e quem foi boca aberta na história toda fomos nós. Muito provavelmente a minha filha ainda não acredita que eu sou boca aberta, talvez daqui a pouco. E assim vai funcionar. Mas o que nós precisamos deixar para eles, essa é a grande solução, nós precisamos sim deixar os exemplos. Porque a gente pode fazer discursos inflamados a toda hora, a gente pode questionar A, B ou C, a gente pode fazer qualquer coisa. Agora, de verdade, o exemplo, ele arrasta em qualquer momento da humanidade. O que nós podemos fazer pela nossa seara doméstica é olhar com carinho e atenção aqueles que todos que rezavam por nós, aqueles que estavam sempre juntos ao nosso lado, aqueles que torciam para nós e muitas vezes não conseguiam falar, aqueles que nos amavam profundamente e não conseguiam dizer, mas conseguiam dar uma mão, conseguiam de vez em quando abraçar e entender que eles fizeram o seu melhor e que nós estamos no nosso papel como pais e educadores tentando fazer o nosso melhor, também dentro dessa diversidade toda, se adaptando a novos tempos, se adaptando a essas questões humanas tão profundas que hoje nós temos acesso. E como são profundas. E nesse momento em que a gente está parado, está recluso em casa, nós estamos convivendo ainda mais. Estamos ainda mais perto. Então, sente com o seu filho, converse com ele. Converse com ela, entenda o que está acontecendo, ouça bastante, fale menos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, justamente que é para ouvir mais e falar menos. Ouça os seus filhos, seja parceiro, amigo, seja aquela pessoa que está ali do lado, mas não se esqueça de ser pai e mãe, porque isso é que vai fazer a diferença na vida dele. E mais hoje ou mais amanhã ele vai te agradecer. Vai te agradecer porque em certo momento você foi pai, você foi mãe. Você disse um não, você conseguiu dizer um não. Mas fale bastante, fique próximo. Porque senão você abre a guarda para daqui a pouco essa criança, esse adolescente, está falando com outra criança, outro adolescente, de igual valia mental, sem percepção do mundo, muitas vezes, porque nós na adolescência nós nos achamos indestrutíveis, nós na juventude nós nos achamos inabaláveis, e depois de certo tempo, quando a gente amadurece, a gente entende que talvez não seja bem assim, mas está em nossas mãos fazer desses seres humanos uma ponte para o futuro. E entender que ali, naquela criança, e eu entendo com muita clareza isso, ali naquela criança é um ser humano, é um ser espiritual, ele está em evolução. E eu, por esse acordo interplanetário, esse acordo universal que nós fizemos, e que nós somos colocados sim na família mais correta, mais alinhada possível para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento das habilidades que até hoje nós não desenvolvemos direito. Por isso é que lá é que tem os maiores desafios da nossa existência, e daqui a pouco nós somos pais e somos mães, e nós precisamos sim exercitar de novo, num papel diferente, essa mesma educação, essa mesma resiliência emocional que tanto nós quanto eles precisarão nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, é dentro da seara doméstica, é dentro da família, e
Todas as pessoas que compõem a sua família são as pessoas mais indicadas para o seu aperfeiçoamento espiritual de hoje, amanhã e sempre. E meus amigos, já chegamos ao horário. Foi uma bênção estar aqui com todos vocês. Obrigado pela participação. Se você gostou, curte, compartilha, leva essa mensagem a outras tantas pessoas. E para encerrar, a gente vai fazer uma pequena prece para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje. Sobretudo agradecendo aos nossos amigos espirituais que estão aí com a gente, que eu acredito estão sempre conosco, a todos os amigos que participaram aqui da live, e que a gente possa de verdade, através do nosso exemplo e ação, fazer desse mundo um mundo novo para todos nós, para os nossos filhos e para todos que virão. Que a luz e a paz do nosso amigo Nazareno esteja no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, hoje, agora e sempre. Forte abraço, gratidão e até a próxima.